Capítulo 6 da contestação, artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, inciso 1, da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer da parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Inciso 2, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Inciso 3, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Parágrafo 1º, no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2 será para cada um dos réus a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento de audiência. Parágrafo 2º, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º do inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, inciso 1, inexistência ou nulidade da citação, inciso 2, incompetência absoluta e relativa, inciso 3, incorreção do valor da causa, inciso 4, inépcia da petição inicial, inciso 5, perempção, inciso 6, litispendência, inciso 7, coisa julgada, inciso 8, conexão, inciso 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, inciso 10, convenção de arbitragem, inciso 11, ausência de legitimidade ou de interesse processual, inciso 12, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, inciso 13, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Parágrafo 1º, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2º, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Parágrafo 3º, há litispendência quando se repete a ação que está em curso. Parágrafo 4º, há coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Parágrafo 5º, excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício a das matérias enumeradas neste artigo. Parágrafo 6º, a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Artigo 338. Alegando o réu, na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração de petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Artigo 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica, discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Parágrafo 1º. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do artigo 338. Parágrafo 2º, no prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Artigo 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. A contestação será submetida à livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Parágrafo 2º. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Parágrafo 3º. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização de audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada.
Parágrafo 4º. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação ou de mediação. Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se, inciso 1, não for admissível a seu respeito a confissão. Inciso 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Inciso 3. Se estiverem em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Artigo 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, inciso 1, relativas a direito ou a fato superveniente. Inciso 2. Competir ao juiz conhecer delas de ofício. Inciso 3. Por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Capítulo 7 da Reconvenção. Artigo 343. Na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar a resposta no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Capítulo 8 da Revelia. Artigo 344. Se o réu não contestar, a ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Artigo 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se, inciso 1, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Inciso 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Artigo 346. Os prazos contra um revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Capítulo 9 das providências preliminares e do saneamento. Artigo 347. Fim do prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Seção 1 da não incidência dos efeitos da revelia. Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia, previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir se ainda não as tiver indicado. Artigo 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2 do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Seção 3 das alegações do réu. Artigo 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Artigo 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 353. Cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10.
Capítulo 10 do julgamento conforme o estado do processo, seção 1 da extinção do processo. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo do instrumento. Seção 2 do julgamento antecipado ao mérito. Artigo 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando, inciso 1, não houver necessidade de produção de outras provas, inciso 2, o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Seção 3 do julgamento antecipado parcial do mérito. Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, inciso 1, mostrar-se incontroverso, inciso 2, estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355, parágrafo 1º, a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Parágrafo 2º, a parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Parágrafo 3º, na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Parágrafo 4º, a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz. Parágrafo 5º, a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Seção 4 do saneamento e da organização do processo. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento de organização do processo, inciso 1, resolver as questões processuais pendentes se houver, inciso 2, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Inciso 3, definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Inciso 4, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Inciso 5, designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 a 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Parágrafo 3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. Parágrafo 6º. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Parágrafo 7º. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Parágrafo 8º. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. Parágrafo 9º. As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Capítulo 11 da audiência de instrução e julgamento. Artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Artigo 360. O juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe: inciso 1, manter a ordem e o decoro na audiência. Inciso 2, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Inciso 3,
requisitar quando necessário força policial. Inciso 4. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Inciso 5. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Inciso 1. O perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Inciso 2. O autor e em seguida o réu que prestarão depoimentos pessoais. Inciso 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada, inciso 1, por convenção das partes. Inciso 2. Se não puder comparecer por um motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Inciso 3. Por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1º. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e, não sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz de ofício a requerimento da parte determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Artigo 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Parágrafo 1º. Havendo em litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará como da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Artigo 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Artigo 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência no prazo de 30 dias. Artigo 367. O servidor lavrará sob ditado do juiz termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como por extensos despachos as decisões e a sentença se proferida no ato. Parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2º. Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Parágrafo 3º. O escrivão ou chefe de secretaria transladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Parágrafo 4º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores observada a legislação específica. Parágrafo 6º. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Artigo 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais.